Vamos lá, então. Para a gente abrir nosso assunto, como eu disse, a situação do brasileiro não está nada fácil, né? Mas, na contramão disso, a gente vê pessoas que defendem o governo atual falando do PIB. O PIB está aumentando, balança comercial em superávit. Outros dados que eu separei aqui. Inflação diminuindo, dívida pública também diminuindo. Mas assim, professor, minha pergunta é, como que um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje mostra esses indicadores positivos do Brasil? Então, a primeira coisa é, os 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar grave. Isso é aquela situação em que a pessoa não consegue adquirir tudo que ela precisa para comer no dia. Então tem vários graus, né, de insegurança. Insegurança alimentar leve, quando a gente pega todo mundo, aí dá mais de 110 milhões de pessoas. Está se aproximando de 120 milhões de pessoas que ou tem que trocar alguma refeição, ou tem que vender alguma coisa para conseguir comprar alimento. Então a situação é muito grave, mas os 33 milhões de pessoas é realmente algo muito grave, porque diz respeito a pessoas que não conseguem comer tudo o que gostariam, ou a ingestão natural, né, que elas precisariam para manter a sua energia ao longo do dia. E aí isso contrasta fortemente com o discurso que vem do governo. Porque o governo está falando, olha, o PIB está bombando, o Brasil está decolando enquanto o mundo está entrando no buraco, né? A gente já tem previsão de recessão para o ano que vem. E você olha os indicadores fiscais do governo, que tem a ver com as contas, de fato, eles estão bons. Quando você olha indicador de inflação, eles de fato estão caindo. A previsão é que, as mais otimistas, é que o Brasil feche esse ano com uma inflação de 6%, comparado a quase 12% que a gente chegou algum tempo atrás. Realmente é um resultado muito bom. Então quem olha, uma pessoa que está desavisada sobre o que está acontecendo, fala, realmente esse governo é uma maravilha de gestão. O problema é que, primeiro, muitos desses resultados têm a ver com medidas que estão sendo feitas no calor do processo eleitoral. Por exemplo, a política do governo de reduzir sistematicamente o preço da gasolina por meio de interferência no Conselho de Administração da Petrobras, que em si não é algo ruim, é algo que inclusive a gente, né, o pessoal do meu campo, eu venho defendendo há muito tempo, que não se repasse para o preço na bomba aquilo que está ocorrendo no mercado internacional, exatamente porque a gente tem a Petrobras, que é uma empresa estatal nossa que deveria garantir soberania energética, ou seja, nos proteger desses ciclos de preço que ocorrem lá fora. Então o governo vem diminuindo sistematicamente o preço da gasolina, e isso responde por uma grande parte desse processo que a gente está vendo agora de deflação. Então deflação é quando na média os preços eles caem. Isso já faz 3 meses que está acontecendo. Mas qual que é a causa disso? Primeiro, a queda do preço do petróleo e o repasse disso para a bomba por parte da Petrobras. Segundo, o governo foi lá e numa canetada reduziu o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em vários produtos, principalmente energia, vários itens de alimentação, vários itens de telecomunicação, né? A gente está aqui usando um monte de equipamento de telecomunicação. Sim. Então, ele mexeu numa canetada, reduziu o imposto, e é evidente, quando você reduz o imposto, isso é parcialmente ou quase tudo repassado para preço, o preço cai. Depois você teve redução de vários impostos que aconteceram como uma medida que sempre parece legal. Você fala assim, ninguém gosta de pagar imposto, eu não gosto de pagar imposto. A questão é, a gente precisa pagar imposto. Só qual que é a repercussão disso? Então, vamos guardar assim esse ponto aqui, daqui a pouco a gente vai retomar. Depois, existe uma medida importante de segurar a inflação, que é a elevação da taxa de juros por parte do Banco Central. Então, o Banco Central o Banco Central brasileiro subiu a taxa de juros mais do que a maioria dos bancos centrais mundo afora. Depois tem um gráfico aqui, a gente pode ver se a gente for aprofundar esse tema. Então, esses indicadores, primeiro, eles mostram que você tem uma situação razoavelmente boa do ponto de vista da inflação, a inflação está caindo. Do ponto de vista fiscal, você olha as contas do governo, elas estão com superávit, possivelmente vão fechar esse ano com um superávit. Você fala, fantástico, então as contas do governo estão indo muito bem, esse governo é fantástico em termos de gestão. Pois é, você vai ver a quantidade de receitas não recorrentes, o que é isso? Ocorre esse ano, mas ano que vem não ocorre. Então esse ano, porque o governo está tirando dinheiro das estatais por meio de lucros exorbitantes. Isso significa que eles vão drenando a Petrobras, drenando a Eletrobras, e eles pegam esse dinheiro e colocam lá como receita. Então, quando você olha os dados desse ano, que a gente chama da foto do momento, parece muito bom.
O problema é o ano que vem, quando isso possivelmente não vai ocorrer no mesmo ritmo. Depois, a gente tem a recuperação da economia no contexto de flexibilização das regras da pandemia, que fazem o quê? Que aumente principalmente o setor que gera 9 em cada 10 empregos no Brasil, que é o setor de serviços. Então, conforme as pessoas voltam a se encontrar no ambiente de consumo, né, lanchonetes, restaurantes, isso vai fazendo com que haja um aumento da atividade econômica, que gera mais receita. E, finalmente, o terceiro ponto, que é a inflação. Como a inflação é elevação de preço e a arrecadação se dá em cima de valor, que é preço vezes quantidade, então a arrecadação tende a subir quando você tem inflação. Esse resultado garante esse número bonito do ponto de vista fiscal. E aí tem o último ponto que você levantou, que é a dívida pública. A dívida pública ela é uma relação entre o valor total da dívida, que deve estar aí em torno de 7 trilhões de reais, sobre o PIB nominal que fica no denominador. Então é uma razão. O que aconteceu com o denominador? Ele está crescendo porque o denominador é PIB, que é preço vezes quantidade. Então você tem tanto retomada de quantidade, que é a retomada da economia no contexto de recuperação, quanto a elevação dos preços, que é a inflação. Então esse número ele cai. Agora a preocupação é, se a inflação está caindo, e no ano que vem a gente espera que ela vá chegar próximo da meta, o que vai acontecer com esse indicador? Então o receio é exatamente o que vai acontecer no ano que vem. E aí eu concluo dizendo que esse conjunto de coisas que eu acabei de falar representam exatamente o conjunto de medidas eleitoreiras que esse governo está tomando para ter algum efeito nas urnas. E ele conseguiu, em parte. O problema é se ele fez isso dentro da lei. E ao que tudo indica, a lei eleitoral foi violada várias vezes. A gente pode entrar nisso, né, no que o governo fez para justamente tentar melhorar o seu desempenho eleitoral.